Olá, irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Relatório Atrasado. Que o Senhor te abençoe, te guarde e a toda a sua casa também, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo porque o Senhor me deu 3 visões e pediu para compartilhar com vocês. Uma, há uns dias atrás. A segunda foi na nossa primeira live. Quem estava ao vivo, né, sabe o que eu vi. E a terceira foi hoje de manhã, quando estava em oração com os irmãos. As duas primeiras se comunicam, a terceira não. Mas o Senhor pediu para eu compartilhar porque é algo que Ele pediu para que orássemos a respeito, de algo muito específico. Bom, a primeira visão, irmãos, eu provavelmente vou colocar a imagem aqui, né, de uma imagem que eu gerei com IA para tentar ilustrar aquilo que eu vi, para os irmãos poderem entender. Mas eu vi essa montanha, ela era mais branca do que está aqui na imagem. Ela era formada por esse tipo de granito branco, mas os seus veios não eram, né, pretos como estavam assim, eles eram dourados, totalmente dourados. Era uma montanha branca com veios dourados. E alguns desses veios, eles eram mais profundos, né, como fossem realmente sulcos assim nas rochas, aberturas na rocha. E ela parecia, em um certo momento, um vulcão, porque ela era aberta no topo e não saía, mas não era lava que saía dela, né? Saía literalmente rios de ouro, né? Mas um ouro líquido, e ele escorria por essa montanha. Eu me afastava dessa montanha e eu via que ela flutuava sobre o planeta Terra. Ela flutuava sobre a Terra. E eu me afastava mais e os astros, né, as estrelas, os planetas, o universo se prostrava diante dessa montanha, né? Como se cantasse louvores, por isso que tem essas notinhas musicais aqui, mas era como se eles estivessem em adoração a essa montanha. E aí o Senhor deu o discernimento de que essa montanha é Ele, de que Ele está derramando da sua glória sobre a terra. Por isso esse ouro escorre pela montanha como se fosse uma erupção, né? Como se fosse uma lava, e ela escorre, mas era algo denso, não é algo líquido, era algo denso. O Senhor está derramando algo denso sobre o planeta Terra. É uma glória para os últimos tempos. Essa foi a primeira visão. A segunda visão, irmãos, foi na live. E ela completa essa primeira. Durante, né, quando eu fui começar a orar, eu tive uma visão. Eu via, irmãos, a Nova Jerusalém, aquela cidade em formato, né, de cubo, né, dourado, brilhando como a luz do sol. E ela descia para a terra, ou seja, como se essa montanha, né, da primeira visão estivesse realmente descendo para a terra. E o Senhor ali, ele dizia que não haveria mais separação entre o céu e a terra, que esse derramar glorioso dos últimos dias faria com que a Nova Jerusalém descesse, não fisicamente, né, como a gente vai ver acontecer, mas o Senhor já dizendo que o ambiente profético, o ambiente espiritual da Nova Jerusalém já começou a se manifestar na igreja, nos seus filhos, daqueles que o buscam, daqueles que o temem. E o Senhor dizia, né, na live, que Ele nos purificaria, que Ele nos lavaria. E também tem uma outra visão que eu tive. Eu não ia comentar isso, irmão, porque ainda é difícil comentar essa visão. Mas o Senhor está trazendo a memória, então é para compartilhar. Esse eu não tenho imagem para fazer, irmãos, porque eu não ia falar disso aqui. Mas amém. Eu via, irmãos, um lugar muito belo, uma sala ampla, maravilhosa, linda, toda em ouro, havia nuvens, né, no teto, uma glória. E eu, irmãos, via como se eu fosse uma pequena formiguinha, porque a sala era gigante, eu era como a dimensão de uma formiguinha, e olhava para essa sala. E o chão era de um branco, mas de um branco que brilhava, irmãos, de uma pureza. Era um lugar de santidade. E havia um trono gigantesco, né?
Eu entrava assim, eu via ela do meu lado direito, tinha um trono gigantesco. E eu clamava ao Senhor, misericórdia, Pai. Eu não posso estar aqui, eu não mereço estar aqui. Eu não quero sujar o seu chão tão branquinho. E, irmãos, eu fui tomado de uma glória e de um temor maravilhoso. E o Espírito Santo me dizia que esses são os corações, que esse lugar são os corações que ele pode habitar, que ele tem tornado limpo, que tem realmente se tornado um templo para ele. E o Espírito Santo dizia, você é bem-vindo aqui. Eu quero que você venha e que traga muitos aqui. Mas eu chorava, eu falei assim, não, Espírito Santo, porque eu não posso sujar esse lugar com os meus pecados. E aí ele me fazia lembrar dessa promessa que ele fez na live, que ele limparia os corações, que ele é que completaria a obra, que nós precisaríamos apenas nos render à obra dele, a esse chamado glorioso. E, irmãos, é com muito temor que eu compartilho tudo isso com vocês, irmãos. Eu não estou aqui para fazer entretenimento para ninguém. Então o Senhor tem chamado, irmãos, a uma santidade, a uma disposição de santidade, uma disposição de obediência, porque Ele está trazendo novos céus e nova terra sobre nós, uma coisa única, sobrenatural. Começaremos o mover dessa geração. E hoje em oração, o Senhor me deu uma visão que completa com essa também. Ele me mostrava um carneiro, né, com chifres. Eu via do alto e o Senhor dizia, eu vou cortar os chifres dele. Porque eles têm usado esse chifre, essa autoridade, para brigar uns com os outros, para se chocar uns com os outros. Então eu vou cortar os chifres. Vou tosquiar, vou limpar a lã, vou tirar os espinhos, vou tirar os carrapichos, toda a sujeira, vou lavar, vou derramar óleo e vou trazê-los para o meu aprisco. E aquelas mais rebeldes, eu vou quebrar a perna, para que elas não possam fugir, nem continuarem rebeldes. E o Senhor dizia, basta, basta, para toda essa injustiça, para todo nicolaísmo, para todo autoritarismo dentro da igreja. A igreja é dele. Não existe placa, não existe denominação, não existe cargos, tudo é dele. Nós somos apenas jumentinhos, como diz o pastor Marcelo, jumentinhos. E o Senhor dizia, basta, vou trazer juízo sobre a minha casa. Vou cortar o chifre dos carneiros e transformá-los em cordeirinhos, mansos. E os mais rebeldes eu vou quebrar a perna. Então esse é um chamado, irmãos. Isso é uma bênção que o Senhor dá, dizendo que trará o sobrenatural sobre as nossas vidas, um derramar espesso, denso, visível, palpável, onde realmente você pode tocar na glória, mas com o devido zelo, com o devido senso de responsabilidade para aquilo que Deus tem nos dado. E, como diz a palavra, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, os quilhões do Senhor. Então, irmãos, o Senhor está derramando, Ele está falando que vai derramar ainda mais, vai continuar fazendo coisas que a gente nunca viu, nem mesmo nos grandes avivamentos do passado. O Senhor falou que vai trazer algo novo, céus na terra. E exige de nós essa responsabilidade, esse zelo, esse compromisso com Ele, sabe, essa fé madura de caminhar, de não olhar para coisas pequenas e passageiras desse mundo, mas é mesmo de um comprometimento com a verdade, com a justiça e com o reino que Ele mesmo está trazendo sobre a igreja. E no final hoje da oração, irmãos, o Senhor me deu uma visão e eu via um tapete vermelho. E eu falava com o Senhor assim, Senhor, que tapete é esse? E eu não entendia.
E aí a visão sumia por um instante. E continuava em oração, né, ali junto com os irmãos, como a gente está fazendo toda manhã. E logo em seguida, irmãos, eu via o Barron Trump, né, que é o filho do Trump, esse da imagem que você está vendo aí. E eu via ele nessa postura, né, com as mãos para baixo, com o rosto abaixado, assim, lateralizado, como quem não pudesse entender o que estava acontecendo. E o Senhor me falava assim para mim: ore por ele, para que se arrependa. Porque caso ele não se arrependa, o fim dele será pior que o do pai. Então eu orei por ele junto com os irmãos, porque, né, são circunstâncias, é a vida dele, onde ele está, como ele é, os pais, a família, o ambiente, a cultura, torna ele quem ele é. E qualquer um de nós, nas mesmas circunstâncias, ambiente, estaremos na posição dele. Não estou aqui afirmando nada, né? Os irmãos sabem que eu tenho muito temor em compartilhar as visões que eu recebo do Senhor, mas foi exatamente isso que eu via. Eu via esse tapete vermelho, né, predominante vermelho. Eu via no centro, depois, né, a visão sumiu, depois a visão voltava, ele no centro desse tapete, olhando para baixo, sem compreender o que estava acontecendo, e o Senhor dizia isso: ore por ele, para que haja frutos de arrependimento, para ele que se arrependa e se volte para o Senhor, para que haja salvação. Porque se ele não se arrepender, o fim dele será pior do que o do pai. Então, irmãos, isso, né, nos dá algumas direções para nós orarmos. Não quero, como eu disse, afirmar nada aqui, mas a gente já... Enquanto eu orava, eu entendia, irmãos, que era um tapete persa. Logo de início, não. Primeiro era só um tapete vermelho, mas quando eu fui compartilhar a visão com os irmãos e continuava a oração, eu entendia que era um tapete persa. E a gente sabe que, né, a antiga Pérsia é literalmente o Irã hoje. Ainda compartilhei com os irmãos que eu nunca havia tido nenhuma visão assim com nenhum político, nada do gênero. Essa é a primeira e eu compartilho com os irmãos com muito temor, né, diante de tudo isso que o Senhor tem falado, desse mover, desses dons que Ele tem derramado, né. Hoje, né, dia pouco, daqui a pouco a gente vai ter a nossa terceira live, que o Senhor tem falado que, né, pretende derramar coisas ainda mais sublimes e superiores. Então, se você está assistindo esse vídeo antes da live, você está convidado, no dia 1º de março de 2026. E, irmãos, orem por ele, orem por nós, busque o Senhor em oração e sinceridade, em espírito e em verdade, porque o Senhor quer se manifestar, Ele tem um trabalho para realizar nesses últimos tempos, e escolheu a mim e a você para esse chamado. Amém, meus irmãos? Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar, deixar o seu like, comentar. E vamos orar para que o Senhor encaminhe todas essas coisas e que haja realmente, né, arrependimento no coração desse jovem. Para o Senhor nada é impossível. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, meus irmãos. Até o próximo vídeo, até a live, se Deus quiser. Um grande abraço e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.